dizer o que os outros pensam sobre Jesus. É um exercício teórico, não é? É um exercício frio de observação. Coisa totalmente diferente é o que uma pessoa diz sobre ele. Que esta pergunta de Jesus nos diz: quem dizem os homens que eu sou? E tu, quem dizes que eu sou? Esta pergunta, ela encerra uma grande verdade, que a imagem que nós temos de Deus é essencial para a nossa identidade como cristãos. Muito bem, muito boa noite a todos. Prazer nos voltarmos a encontrar aqui para abrirmos a palavra de Deus e continuarmos a desfrutar da reflexão. É muito bom pensar, não é? Pensar é uma das coisas mais incríveis que podemos fazer e uma das capacidades mais belas que Deus nos concedeu, não é? Capacidade de pensarmos, de criarmos ideias. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, é pensar, passar tempo a pensar, a explorar novas ideias. Sinceramente é uma das coisas que mais me agrada na minha vida pessoal e também com a Bíblia e no ministério. É explorar pensamentos o mais profundos possível. Às vezes para isso não podemos ficar satisfeitos com as coisas que já sabemos, não é? Ou com as frases que já ouvimos, as ideias que já temos. E sabem que nós temos estado aqui a falar sobre, claro, a identidade adventista, também sobre a nossa mensagem, ou uma certa leitura da mensagem da Bíblia que nós como adventistas temos. E vou dizer-vos, mais um dos grandes riscos e dilemas de uma igreja como a Igreja Adventista, que uma das coisas incríveis que tem é uma história e uma liderança ao longo dos anos muito forte, biblicamente, de forma particular, e por isso nós podemos dizer, sem nenhum orgulho, não é? Mas podemos dizer que esta igreja tem construído ao longo dos anos uma base teológica muito sólida, não é? A nossa doutrina é muito sólida e ela está muito testada, seja no debate com pessoas que têm outra fé, outra compreensão, por exemplo, e no estudo. Então, qual é esta bênção que nós temos como igreja? Qual é o risco, o dilema que ela traz? É a certa altura nós convencer-nos de que já não é preciso estudar mais. Estão a ver, este é um dos dilemas. Por exemplo, nós poderemos pensar que a doutrina é uma coisa que já está construída. Porque normalmente, a que é que nós chamamos de doutrina? Digam-me lá vocês. Quando pensamos na igreja, na nossa mensagem, o que é a doutrina? O que é que vocês diriam? São os ensinamentos, normalmente os ensinamentos próprios ou característicos desta igreja, não é? Já falámos aqui aquela ideia de termos 28 doutrinas, não é? Normalmente doutrina nós associamos muito à formulação de uma crença, não é? E qual é o problema disto? Isto é uma coisa boa, só que pode levar-nos a um certo entendimento de que a doutrina é uma coisa que já está fechada e construída. Então é como se nós já não precisássemos de pensar. Quer dizer, o que é que eu tenho que aprender de novo sobre a doutrina? Então a doutrina já está. É esta que já nos ensinaram. Não é? Vamos aí a um compêndio, um manual de estudos bíblicos, ou não é? Um livrinho sobre a doutrina adventista. E à partida o que é que já vai parecer? Já está tudo descoberto, não é? E isso é uma coisa muito redutora. Mas a pior consequência disso é que pode tornar-nos pessoas menos estudiosas das Escrituras. Parece um paradoxo, não é? Um contrassenso. Mas a verdade é esta: quanto mais fixa na nossa mente, quanto mais fixa, fechada estiver uma mensagem, menos temos a sensação de que ela ainda está por descobrir. E então, na verdade, a ideia de uma doutrina sólida, fechada, construída, pode tornar-nos menos estudantes, menos laboriosos a esquadrinhar a Bíblia. Por isso é que eu digo, nós devemos pensar muito tempo a pensar sobre a Bíblia. Por exemplo, mesmo sobre as doutrinas que nós conhecemos, as crenças, a pensar novas formas de formulá-las, por exemplo. Estão a ver, de encontrar novos caminhos que na Bíblia nunca terão fim. E se uma coisa for uma verdade,
que é que vai acontecer? Por mais caminhos que nós vamos percorrer no estudo da palavra, vamos sempre chegar às conclusões, no fundo, elas nunca se vão contradizer. Hoje vamos então debruçar-nos aqui sobre um pensamento, um conceito que eu vou partilhar convosco, também um daqueles que na minha vida teve um grande efeito. Isto é a vantagem de vir falar durante uma semana com um tema que eu escolhi e preparei, é que eu, em certo sentido, trago-vos coisas que para mim são muito importantes. E que refletem um pouco do que tem sido a minha própria história e experiência, não apenas com Deus, mas com a Igreja. Por isso é que é um tema que eu gosto mesmo muito de falar sobre este tema, porque ele me permite partilhar convosco pensamentos que são a minha própria experiência com Deus e com a sua palavra, mas também com a Igreja. Porque nós estamos sempre, como já vos tenho dito aqui cada noite, estamos todos sempre a construir a nossa identidade. A identidade da Igreja Adventista não está construída. Porque como ela é feita de pessoas, cada um de nós dá um contributo para essa identidade. Aqui este banco fantástico que está aqui dos companheiros, estão a construir a identidade da Igreja Adventista em Setúbal. Com a vossa maneira de ser adventistas, de jovens adventistas, com a vossa maneira de interagir, de estar na igreja, de falar da vossa fé. Isso é uma construção da identidade adventista. Porque vocês, por exemplo, podem ser, agora vou pegar neste banco aqui, vocês podem ser responsáveis por, nesta cidade em Setúbal, haver uma geração de pessoas que ficam com uma certa ideia do que são os adventistas. E isso pode ser graças a vocês. Isso pode ser muito positivo, ou pode ser mais negativo. Agora também depende de vocês, não é? E das escolhas que todos fazemos. Mas é isso que eu quero dizer quando afirmo que a nossa identidade, mesmo como adventista, está permanentemente em construção. Porque também tem a ver com a forma como nós a entendemos. Por isso é que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que a minha identidade como adventista está constantemente em crescimento. Acreditam nisto? Constantemente. Eu posso dizer-vos, não é só retórica, eu posso afirmar-vos que há 5 anos atrás, não é assim muito tempo, há 5 anos atrás eu não era o mesmo adventista que sou hoje. Não era mesmo. E já nem vou dizer há 20, não é? Porque aí, em princípio, só se eu tivesse muito mal é que era a mesma pessoa. Mas eu não estou só a falar como pessoa, na maturidade individual. Estou a falar mesmo como adventista. O meu entendimento desta igreja, a minha compreensão do seu papel e a maneira como eu me posiciono nesta igreja, especialmente no meu caso como líder da igreja, é diferente hoje do que era há 5 anos atrás. Porquê? Porque eu estou a construir a minha identidade e ainda não estou satisfeito com ela. Porque eu sei que Deus ainda tem coisas para me revelar. E às tantas não me está a revelar mais porque eu não deixo. Quando nós damos mais espaço, Ele vai nos revelando mais. Hoje tenho uma coisa que está muito no meu coração para vos revelar. Mas não posso perder tempo. Vamos lá a isso. Vamos começar por um texto bíblico e depois hoje eu vou ter muitos textos, mas vou colocá-los todos no ecrã, porque como são uma sequência de textos, vai facilitar e vai ser mais rápido. Este vai ser o único que vamos abrir todos na Bíblia e depois eu vou convidar-vos a lerem comigo na tela, porque vai ser mais fácil. Mas o ponto de partida é, por acaso, um momentinho da vida de Jesus que eu acho extraordinário. Lucas capítulo 9. Vamos lá então. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 18. Jesus vai fazer 2 perguntas. E essas perguntas vão ser o ponto de partida hoje para a nossa análise sobre identidade. Quais são as perguntas? Vamos ler então Lucas 9, 18. Aconteceu que estando ele, Jesus, só orando, estavam com ele os discípulos e ele perguntou-lhes, dizendo, portanto Jesus, vejam a cena, Jesus vira-se para os seus discípulos e faz-lhes uma pergunta. Quem diz a multidão que eu sou? A pergunta é, o que é que as pessoas dizem sobre mim? Estão a ver? Que visão é que o povo, vocês estão mais talvez no meio do povo, é isto que ele queria dizer, talvez já tenham ouvido alguns pensamentos, e ele pergunta, o que é que as pessoas dizem que eu sou? O que dizem sobre mim? É isto. E os discípulos vão responder, não é? E vão dar várias hipóteses.
As pessoas não estavam bem seguras de quem era Jesus. É a conclusão que vamos chegar. Qual é a resposta que vamos ter? Responderam eles e disseram: João o Batista, outros Elias e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. Coisa curiosa. As respostas que os discípulos dão, em todas elas, Jesus não era bem quem ele era uma espécie de reencarnação de alguém. Não é curioso? Porque são três pessoas. Umas pessoas diziam que ele era João Batista. Outros que era Elias. E outros que era um profeta antigo que tinha ressuscitado. Quer dizer, as pessoas valorizavam Jesus. Isso está claro, porque qualquer uma destas pessoas, à partida, para um judeu, era alguém considerado. No entanto, nós hoje, com o conhecimento que temos, percebemos que havia aqui um problema de quê? Como é que vocês diriam qual era o problema da visão destas pessoas que os discípulos contaram em relação a Jesus? Era um problema de percepção? Mais, o que é que acham? Estava a ver se alguém dizia isso. É um problema de identidade. Porque eles estavam a identificar Jesus com alguém que ele não era. Então, mas vamos avançar. Então responderam eles e disseram... Não, versículo 20. Então Jesus voltou a dizer-lhes. E agora, eu acho esta cena tremenda, porque Jesus tinha muito este jogo de olhar as pessoas nos olhos, de fazer perguntas. Jesus fez muitas perguntas e de fazer comentários muito fortes e assertivos. Agora Jesus vira-se para eles e diz: ok, e vós, quem dizeis vós que eu sou? Sabem que dizer o que os outros pensam sobre Jesus é um exercício teórico, não é? É um exercício frio de observação. Coisa totalmente diferente é o que uma pessoa diz sobre ele. É o mesmo que hoje dizer assim: como é que os adventistas do sétimo dia veem Deus? Quem é Deus para os adventistas do sétimo dia? Já agora vamos fazer a experiência. O que é que vocês acham? Para um adventista do sétimo dia, com a sua identidade teológica, bíblica, vamos agora centrar-nos em Deus. Quem é Deus? O Criador? Ok. Mas não o Criador só não chega, pois não? Ele é tanta coisa. Mas vamos dizer aquilo que vos parece a resposta, sei lá, mais completa. Quem é Deus para os adventistas? Espera, ele é o Criador e também é o Salvador. Ok, já são duas coisas diferentes, interessantes. E é só isso? Só estas duas coisas? Mais alguma que ainda encontram? Como é que os adventistas entendem Deus? O que é que vos parece? Amor? Ok, podemos centrar-nos mais no caráter, nas virtudes da natureza de Deus. O Deus que é amor. Cheio de perdão. Agora, tenho outra pergunta. Joana? Daniela? Como é que eu fui chamar-te? Ainda por cima eu fui arriscar dizer aqui em público o teu nome, não é? Está bonito, está. Vamos, agora não vais fugir. Já que eu já passei a vergonha, agora passas tu. Olha, Daniela, já ouviste tudo o que os irmãos disseram sobre o que é que os adventistas, como é que veem Deus? E tu, Daniela, para ti, quem é Deus para ti? Uau! O melhor amigo. Gostei. Safaste melhor que eu. Pois é, irmãos. E para ti? Para ti? Quem é Deus? Paz? O Pai. Boa. Boa resposta. Ok, irmão Paulo, é verdade. Deus é Espírito, é verdade. Jesus disse isso, sabe? À mulher samaritana ele disse: Deus é Espírito. Quem é Deus para nós? Bom, vamos olhar isso, vamos desligar as luzes e agora vamos concentrar aqui no ecrã, que eu vou fazer aqui uma viagem convosco neste ecrã.
Há uma coisa que nós sabemos que a Bíblia revela claramente. E por isso nós, como adventistas, queremos profundamente que Deus é Pai, Filho e Espírito. Isto é o que Deus é, porque é assim que Ele está revelado. Portanto, dizer que Deus é Pai, Filho e Espírito, essencialmente é dizer quem Deus é, ou como Deus se revela a nós na sua palavra. O que é que isto significa? Hoje eu vou tentar fazer aqui um caminho que ao longo dos anos foi a maneira mais profunda como eu encontrei a revelação de Deus e depois algumas implicações disto. Vamos lá então. O que é que significa Deus ser isto? Isto foi um desenho que eu procurei fazer que tentasse representar quem Deus é. Deus é tudo isto. Ele é Deus. Só que Ele está revelado com estas 3 revelações que se completam. Na verdade, não existe umas sem as outras. Por isso nós nunca podemos dizer que Deus é só Pai, ou só Filho, ou só Espírito. Isto é Deus. Só que a Bíblia, ela não está escrita, já disse aqui, claro, como um compêndio de doutrina. Então o tema da Trindade, de Deus ser Pai, Filho e Espírito, é um tema muito importante na Bíblia. Não tanto por causa de nós termos essa doutrina, mas porque tem a ver com a imagem de Deus. E antes de eu agora abrir este livrezinho que vou abrir aqui, quero dizer-vos o seguinte. Que o que esta pergunta de Jesus nos diz, quem dizem os homens que eu sou, e tu, quem dizes que eu sou, esta pergunta, ela encerra uma grande verdade. Que a imagem que nós temos de Deus é essencial para a nossa identidade como cristãos. Um dia, eu estava a dar não era bem um estudo bíblico, eu tinha um pequeno grupo, há muitos anos, nos Açores. Bom, uma parte de vocês estão aqui, por exemplo, nenhum era nascido ainda. Eu estava nos Açores. Reunia-me com um pequeno grupo em casa de uma senhora. Nenhuma pessoa era adventista naquele grupo. Uma história incrível, mas agora não vou entrar pela história. Um dia, a senhora, que era o contacto principal que formou aquele grupo, eu já estava a ir lá há algumas semanas, um dia ela convidou uma irmã dela, uma irmã de sangue, era uma irmã mais nova. E ela por acaso avisou-me logo que era uma senhora assim, falava, tinha muita vontade a falar e que às vezes não filtrava bem. Devia ser para me preparar, não é? Então lá chego eu àquele grupo, lá estamos ali um pouco. A certa altura, no meio da conversa, essa senhora chamada Paula fala assim alto e diz: pastor, vou-lhe dizer uma coisa, não me leva mal. E eu pensei, já está. E ela diz-me assim, olha, eu para mim acho que Deus não existe. Mas, se existe, é horrível. Foi assim, literalmente. Não pensem que eu fiquei ofendido porque ela me dizer isto. Porque esta expressão, Deus é horrível, revela o quê? Que Deus é mesmo horrível? Revela a imagem que esta senhora construiu sobre Deus. Eu depois, mais tarde, compreendi bem porquê. Pode ser que eu no fim vos conte como é que a história dela termina. Mas o que eu quero dizer é a imagem que temos de Deus é essencial para a nossa identidade cristã. Esta senhora poderia dizer-se que era cristã, tradicionalmente. Só que a imagem que tinha de Deus era tremenda. E, portanto, dava uma forma ao tipo de cristão que ela era. Por isso é que estudar Deus na Bíblia não é uma questão de saber a doutrina ou de defender a doutrina da Trindade, que há uns que não acreditam nesta doutrina. Vou-vos dizer, isso para mim é secundário comparado com a importância de compreender a imagem de Deus. Como é que nós vemos Deus? Eu vou-vos dizer, a Bíblia apresenta uma imagem de Deus. É esta. Mas, em concreto, isto é o quê? Então vamos avançar aqui. Na Bíblia encontramos uma obra que é especialmente associada ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Qual é essa obra? A obra do Pai é especialmente uma obra de criação. Não é só da criação nos 6 dias da criação. É de Ele ser o Deus que está acima de tudo. O Deus de quem emanam todas as coisas. É o Criador, o mantenedor. Estão a ver? É o Senhor de tudo.
Então, nós lemos: olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem juntam nem em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Quem é o Pai? O provedor. Estão a ver? O Deus que alimenta, o Deus que criou e sustém todas as coisas. Qual é a obra que especialmente revela o Pai? A obra da criação de tudo. Qual é a obra que revela uma imagem mais específica do Filho Jesus Cristo? É a obra da redenção. Ele traz de regresso. Diz o apóstolo Paulo, Romanos 3, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Esta obra, ela é uma obra divina, é de Deus. Mas quem é que está a operar essa obra, especialmente? Jesus. Então, quando nós olhamos para a obra da redenção, qual é a imagem de Deus que nos aparece? A de Cristo. Estão a ver como isto se conjuga? E o Espírito Santo, qual é a sua obra? A obra particular, essencial, é uma obra de santificação. Isto quer dizer o quê? Diz o apóstolo Romanos 8,14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Qual é a obra do Espírito de Deus em relação ao ser humano? Guiar. Entendem? Conduzir. É isso que é santificar, é levar por um caminho de santidade. Então, eis uma primeira visão de Deus, uma imagem de Deus. O Criador, o Redentor, o Santificador. Mas na Bíblia, agora fixando-nos nestas obras, então há domínios, há esferas onde nós podemos ver particularmente a atividade de cada um deles, desta revelação de Deus. Onde é que nós vamos ver o Pai de uma maneira particular, a sua imagem claramente revelada? No universo. Estão a ver? Em toda a obra criada. Pois meu é o mundo e a sua plenitude. A plenitude de todas as coisas. Reparem, a grandeza do universo, a complexidade do universo, a ordem do universo, a beleza do universo, refletem particularmente o Deus Senhor, o Pai. Qual é o domínio da atividade de Jesus Cristo? É particularmente a história. Porquê? Porque Cristo, o Filho, é Deus feito homem. E como Ele é o Deus que se fez homem, a história é o domínio da atividade de Cristo, onde nós mais claramente vemos a sua imagem. Por isso é que nós vamos ler o quê? Vejam, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia. Então sabemos a data, sabemos o mês, o lugar, a Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E o que é que a este lugar, a esta pessoa, nesta data, o que é que lhe foi dito? Que o Filho de Deus iria entrar na história da humanidade. E o Espírito Santo, qual é o domínio da sua atividade? É a existência. Porque como Ele está a guiar os filhos de Deus, agora os textos vão-se todos encadear uns nos outros. Como Ele está a guiar os filhos de Deus, onde é que o Espírito Santo, qual é o domínio da sua atividade? É os filhos de Deus, a vida dos filhos de Deus. Por isso é que nós lemos, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e até as profundezas de Deus. O Espírito de Deus, Ele vai ao mais fundo da existência de todos os seres. Então, outra imagem de Deus na Bíblia, o domínio da sua atividade. Então, se Deus está apresentado numa obra e há um domínio da sua atividade, nós, para termos acesso, vamos dizer, a um conhecimento mais específico de qual é esta obra, temos fontes para conhecê-lo. O Deus Pai, a fonte primária é a natureza, ou se quiserem, o mundo natural. É tudo o que saiu das suas mãos. Por isso lemos, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Cristo, a fonte de conhecimento é especialmente a Bíblia, no sentido de que, como Ele entrou na história, é através do que ficou registado dele que nós hoje temos acesso a quem foi Jesus. E ao que Ele está a fazer também, claro. Dizia o apóstolo João, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e temos tocado.
contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, estas coisas vos escrevemos. Então, os apóstolos escreveram sobre as coisas que viram, ouviram e tocaram em relação ao Filho. E o Espírito? Qual é a fonte principal de conhecimento sobre o Espírito Santo? É a experiência. Porque ele está a agir onde? Nas pessoas. Então, é por isso que a Bíblia diz: aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Por isso ele está a agir aonde? Na memória, na mente, no coração. É na experiência das pessoas que o Espírito Santo se revela na sua plena imagem. Outra imagem de Deus e a fonte de conhecimento. Então, podemos dizer que na Bíblia podemos resumir as interpelações, que são vamos dizer, o mecanismo, a fórmula através da qual Deus interage connosco, como Ele nos chama, como Ele nos convoca. São interpelações. Podemos resumi-las assim. A interpelação do Pai, que é o Senhor de toda a obra criada, tudo está debaixo da sua autoridade, porque Ele é Criador e Senhor. Então a interpelação de Deus o Pai para nós é especialmente, e para toda a sua obra, tu deves. Faz como eu digo, porque eu sou o Senhor. Então nós lemos coisas como esta: os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. E agora vem a interpelação do Filho. Qual é a interpelação do Filho? Faz como eu. Segue o meu exemplo. Temos que seguir para trás. Porquê? Porque ele fez-se homem e entrou na história. Então nós temos um registro das coisas que ele andou a fazer aqui. Por isso a interpelação de Cristo para nós é: faz como eu. Deixo-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós façais. Isto não vale só para a Santa Ceia, nem para o lava-pés. Isto é um princípio. E o Espírito Santo, qual é que vos parece que pode ser a interpelação do Espírito Santo? Quem quer arriscar? É só para testarmos aqui um bocadinho a lógica e o pensamento. O Pai diz: tu deves. O Filho diz: tu faz como eu, segue o meu exemplo. E o Espírito, o que é que ele dirá? Qual é a sua interpelação? Tu podes. É possível, se quiserem de outra maneira. É possível. É possível o quê? O que é que acham que é possível? E não só. É possível seguir o exemplo de Jesus e obedecer às ordens do Pai. É possível. Tu podes. Eu dou-te poder, virtude. Por isso é que nós vamos ler: recebereis a virtude do Espírito Santo, disse Jesus. E ele há de vir sobre vós, e então ser-me-eis minhas testemunhas. Ou seja, então vão começar a fazer o mesmo que eu, debaixo da autoridade do Pai. Então cá estão 3 interpelações que são a perfeita, a plena imagem de quem Deus é. Então, agora é uma coisa mais gráfica, para perceberem que, se pudéssemos desenhar o sentido da ação de Deus e da sua relação connosco, seria assim: o Pai é Deus acima de nós. Então, qual é o sentido da relação entre o Pai e a humanidade? É de cima para baixo. Porque Ele é o Senhor. E agora digam-me, qual é que acham que é o tipo de interação entre o Filho e o seu povo? Deus entre nós, Deus connosco. Então, a interação é uma interação horizontal. É Deus ao mesmo nível que nós, porque em Cristo Ele fez-se visível. E agora digam-me, qual é que acham que é a direção do movimento ou da interação entre os filhos de Deus e o Espírito Santo? De baixo para cima. Porquê? Ele aponta, Ele eleva, Ele inspira. Então Ele é Deus em nós. É isso.
Deus acima de nós, Deus entre nós e Deus em nós. Esta é a imagem de Deus tal, completa e plena, tal como a Bíblia nos ensina. É interessante que nós, se formos à Bíblia, vamos encontrar, eu admito que pode ser um pouco redutor, e não vamos tornar estes textos, estas histórias, como apenas uma revelação disto, mas, na verdade, são momentos-chave desta forma de manifestação. Nós vamos encontrar o Pai manifestado de uma maneira clara e forte no Sinai. Por isso vamos ler, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. O Filho, o momento particular da sua revelação, da sua manifestação, é o Calvário. Porquê? Porque é Deus ao nosso nível, é Deus a dar-se. Por isso é que lemos que tomaram Jesus e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira e o crucificaram. Só Cristo podia ser crucificado. Porquê? Porque só Cristo assumiu a natureza, a forma, a carne humana. Por isso é que aqui é a plena manifestação de Deus a fazer tudo por nós, em nosso favor. E o Espírito Santo, agora vamos ver, qual é que acham que é um momento na história bíblica que é uma profunda, talvez a mais clara manifestação do que é a obra do Espírito Santo? É isso mesmo. Pentecostes. Cumpriu-se o dia do Pentecostes, eles estavam todos no mesmo lugar, de repente veio de um céu um som, e o que é que aconteceu? Todos foram cheios do Espírito Santo. E o que é que começa a acontecer? Manifestações de poder, por um lado, mas também conversões a Deus. Ou seja, as pessoas começaram a ser convencidas. Então, vamos encontrar 3 momentos que são como histórias, narrativas, que nos revelam esta plenitude de Deus. É uma imagem maravilhosa. Isto é o ponto. A imagem de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma imagem incrível. Agora reparem, se nós perdêssemos alguma parte desta imagem, se alguma delas for, por exemplo, descurada, quem é que perde? Na verdade, nós é que perdemos. Porque esta imagem plena de Deus é uma necessidade que nós temos. E agora eu gostava de vos desafiar. O que eu vou fazer agora é um desafio. Se quiserem, não tem a mesma base bíblica, porque é uma aplicação. Logo, eu sou responsável por ela. É como dizia o apóstolo Paulo, há 2 dias dizemos. Isto digo eu, não é? É uma maneira de aplicar, é uma observação que eu tenho feito ao longo do tempo. E vocês poderão refletir comigo, achar se faz sentido ou não, mas eu proponho-vos aqui uma leitura prática. Porque hoje o que vos quero dizer, basicamente, é que a nossa identidade tem muito a ver com a forma como nós vemos Deus. Podemos dizer que alguns crentes, isto tanto se pode aplicar a crentes individualmente, como até a movimentos religiosos, ou movimentos cristãos no mundo, que se nos centrarmos, se o nosso entendimento de Deus estiver ou exclusivamente ou demasiado focado numa destas imagens, podemos designar essas pessoas ou esses movimentos como tendo características particulares. Podemos dizer, eu vou designar aqui como movimentos conservadores, que a sua visão de Deus está muito centrada na manifestação do Pai. É claro, reparem, nós não estamos conscientes disto. Por isso é que eu vos digo que é uma leitura, uma aplicação. Podemos chamar a estes movimentos cristãos de tipo conservador. Aqui não tem bem a ver com aquela questão de conservadores e liberais. Hein? Estou a utilizar a palavra conservador num sentido um pouco diferente. Mas nós temos também movimentos ou pessoas que, para elas, Jesus é realmente o centro da sua ligação a Deus. E a imagem que elas têm de Deus está muito centrada na pessoa de Jesus.
Então, estas pessoas são de tipo mais evangélico. Mas existem pessoas ou movimentos cristãos que têm um foco enorme no Espírito Santo. Como é que nós podemos designar essas? Carismáticos. Na verdade, a conclusão que eu tenho chegado é que a imagem que nós temos de Deus pode determinar muito da nossa atitude e da nossa experiência cristã. E agora ainda vos vou fazer um exercício para torná-lo um pouco mais pessoal, que é mostrar-vos que se o nosso foco, a nossa imagem de Deus, estiver muito centrada numa das revelações de Deus, isso vai tornar os crentes ou os movimentos fortes numas coisas e com algumas fragilidades noutras. Querem ver exemplos? Se a revelação do Pai for realmente o centro da imagem que temos de Deus, em geral, nós podemos ter uma percepção moral como um ponto muito positivo. Ou questões como estilo de vida. Porquê? Porque a decisão de fazer a vontade do Pai e a lei torna-se o centro das decisões e da imagem que eu tenho de Deus. As pessoas ou os movimentos que tiverem um foco na imagem de Deus através do Filho vão tender a estar muito centradas na Bíblia, no conhecimento da palavra e na evangelização, porque elas querem falar de Jesus. E as pessoas cuja visão, a imagem de Deus está muito centrada no Espírito Santo e na tal obra que nós já estivemos a falar, estas pessoas tendem a ter os seus pontos fortes na espiritualidade e na sua experiência pessoal com Deus. O que é que eu vos estou a tentar dizer? Que a imagem que temos de Deus é muito importante para determinar o tipo de cristãos que nós somos. Ora, também é verdade que este olhar sobre Deus também pode trazer alguns riscos. Por exemplo, uma visão demasiado centrada nesta imagem de Deus pode gerar facilmente cristãos ou movimentos legalistas. Estão muito agarrados ao cumprimento de regras, como a base, digamos, da sua estrutura espiritual. Os movimentos ou as pessoas muito centradas no Filho, que já falámos, que têm um foco na evangelização, por exemplo, podem gerar aquilo que eu chamo um clubismo, que é a ideia de que uns são bons e outros são maus. Uma certa visão muito denominacional, porque como eu quero falar aos outros da minha fé, eu tendo a defender e a proteger a minha. E claro, os crentes que tiverem uma imagem de Deus muito a partir desta visão, podem tornar-se crentes muito individualistas. Relativizam tudo, porque a sua experiência pode tornar-se, digamos, a regra para tudo. Então, este quadro resume a tal ideia de aplicação que eu vos estou a mostrar, com alguns pontos fortes que têm muito a ver com a forma como olhamos para Deus. E agora, qual é a conclusão que eu hoje quero tirar aqui convosco? É que uma verdadeira identidade cristã e adventista devia ter uma característica. Qual é que vocês acham que é? É compreender que estas visões não são antagónicas, são complementares. Porque elas revelam coisas sobre Deus. Por isso são todas elas coisas boas. Qual é o problema que historicamente muitos cristãos e muitas igrejas têm criado na sua própria identidade? É, por razões diversas, fixarem-se demasiado numa parte. Ou seja, a sua imagem de Deus é tão centrada em certas características que estão reveladas de Deus, que pode fazer com que pessoas ou movimentos esqueçam ou não deem tanta importância a outras. Eu não vou aqui arriscar perguntar-vos onde é que acham que a Igreja Adventista historicamente está. Que é uma pergunta interessante. Eu reflito sobre isso. Mas não vou arriscar perguntar. Porquê? Porque a resposta pode não é claramente objetiva.
Depende. Podemos dizer historicamente, talvez possamos enquadrar a Igreja Adventista mais numa vertente do que nas outras. Mas o meu ponto hoje não é tanto essa análise histórica, é dizer a todos o seguinte, que a nossa identidade adventista deve estar centrada numa profunda e plena imagem de Deus. Nós precisamos do Pai, nós precisamos do Filho e nós precisamos do Espírito. Então, eu vou-vos deixar agora com o último quadro, e é aquele que eu gostava mesmo que vocês levassem, que é a maneira como eu traduzo tudo isto numa visão que deveria ser a nossa identidade como adventistas. Seja da igreja, seja de cada um de nós individualmente. Eu vou-vos mostrar qual é. O Pai, com tudo o que nós vimos, dá-nos uma percepção de que há princípios que são inabaláveis, que são necessários, dos quais a nossa própria vida depende. Porque Ele sabe tudo o que é melhor para nós. Tudo. Nós às vezes achamos que sabemos e gostamos de fazer experiências, não é? Com o que sabemos. Mas Deus sabe melhor. E é por isso que Deus, desde o princípio, estabeleceu princípios para a nossa vida. Porque Ele sabe melhor que nós o que é melhor para nós. Qual é o chamado que Deus nos faz nesta visão do Pai, o Deus dos princípios, dos valores? Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, como também os seus testemunhos e os seus estatutos que Ele tem mandado, e farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor. Queridos jovens, vocês podem procurar, podem fazer experiências, mas nunca na vossa vida vão encontrar princípios melhores e que vos façam tão bem como os princípios que Deus, o Pai, estabeleceu e deixou na sua palavra. Nunca. E às vezes vocês vão ter vontade, vão lembrar-se, isto aqui não é bem os princípios de Deus, mas está-me a apetecer. Mas esses princípios trazem prejuízo à nossa vida. Por isso, uma correta imagem do Pai, qual é? É esta. O Pai sabe o que é certo. Não falha. Tal como a lei da gravidade não falha. Se ela falhasse um bocado, isto virava-se tudo ao contrário. Não falha. As leis da matemática não falham. Não falham. É por isso que todo o universo está tão certinho. Porque os princípios que Deus estabeleceu não falham. Esta é a imagem que nós devíamos ter do Pai. E agora qual é a imagem do Filho? É o exemplo perfeito. É o exemplo perfeito de encarnar e viver aqueles princípios maravilhosos. Por isso é que a Bíblia diz: tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Sabem quem é que disse isto? Jesus. É como uma regra de áurea. Porquê? Porque Jesus vivia assim. Tudo o que o Pai quer que nós façamos, eu faço. Não era isto que Jesus dizia? Ele chegava a dizer: eu não tenho outra vontade senão a vontade do meu Pai. Ou seja, o próprio Jesus, quando esteve na Terra, compreendeu que os princípios do Pai eram o melhor. E o que é que Ele fez? Uma vida perfeitamente nos princípios do Pai. Lembram-se de questões com o sábado, por exemplo. Vinham lá os fariseus. Esses achavam que estavam mesmo firmes nos princípios, mas não estavam. Porque eles não compreendiam os princípios do Pai. E então castigavam e inventavam regras para o sábado que não era, Deus não tinha inventado, não é? E vem Jesus e o que é que faz? Diz: o sábado, eu sou o Senhor do sábado. Isto é um dia maravilhoso, é um dia para desfrutar. Então Ele curava, Ele ajudava, Ele salvava. E, no entanto, aqueles que achavam que eram todos direitinhos, na verdade faziam tudo mal. Então Jesus veio mostrar como é que se faz. Por isso é que nós, quando queremos compreender como é que se obedece, olhamos para Jesus. Nós, como cristãos, temos que ter a mesma abordagem, a mesma atitude, a mesma maneira de estar, o mais possível, do que Jesus. E o Espírito dá-nos o poder para fazermos, para avançarmos, para sermos capazes. O apóstolo Paulo orava assim: oro
para que as suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no íntimo do vosso ser com poder, por meio do seu Espírito. Poder para fazer o quê? Agora vamos ler este modelo. Ele pode-se ler de qualquer maneira. Aqui está. Esta, meus queridos irmãos, jovens, é a imagem que eu desejo para a minha vida como adventista. É isto. É isto que eu quero ser. Eu quero estar firme nos princípios do Pai. Eu olho para Jesus para ver como é que isso se traduz na vida. E às vezes eu digo assim, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu vou falhar. E às vezes sinto-me fraco para obedecer. E caio. E eu oro. E sabem o que é que eu peço para mim? O Espírito Santo. E eu digo, Senhor, dá-me o teu Espírito. Para eu ter força. Para ser igual a Jesus. E cumprir a vontade do Pai. Isto é o adventista que eu quero ser. E a imagem de Deus é o exemplo perfeito dos crentes. Nós precisamos. Por isso é que nós não podemos abdicar do Espírito. Às vezes, talvez nós como adventistas, às vezes precisamos um bocado mais de falar do Espírito Santo. Não sei o que diga Ellen White. Eu tenho usado algumas vezes esta mensagem para no fim dizer que nós precisamos de mais falar do Espírito Santo. De pedir mais o Espírito Santo. Orar mais pelo Espírito Santo. Lidar mais com o Espírito Santo. Para termos mais poder. Mas precisamos desta imagem de Deus.